Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o estudo da história. É possível refletir sobre a história com base nas mudanças e permanências que identificamos na sociedade. Vocês sabiam que é o historiador que produz o conhecimento histórico quando ele se dedica a investigar e a interpretar os fatos ocorridos ao longo do tempo? As transformações na história, elas podem ocorrer em ritmos diferentes, de maneiras mais imediatas ou mais lentas. Os acontecimentos de curta duração, eles são aqueles que ocorrem rapidamente, em um curto período de tempo, como dias, semanas ou meses. Um exemplo é a partida de futebol ou a gestação de um bebê. As mudanças de média duração, elas podem ser percebidas ao longo da vida de uma pessoa, pois ocorrem com o passar dos anos. Então, quando você é bebê, cresce, é criança, adolescente, adulto, todo esse processo ele é chamado de média duração. As mudanças que ocorrem de maneira lenta, demorando centenas ou milhares de anos para acontecer, esse é o tempo de longa duração. Por exemplo, a mudança nas paisagens ou a evolução nas técnicas utilizadas na agricultura. Agora vamos ver se vocês realmente prestaram atenção ali no texto. Marque um X nas respostas corretas. É quem produz o conhecimento histórico ao se dedicar a investigar e a interpretar os fatos ocorridos ao longo do tempo. É o astrônomo? É o historiador ou é o policial? Quem eu falei lá no texto? Pensa bem aí, tá? Os acontecimentos ocorrem de maneira lenta, demorando centenas ou milhares de anos para acontecer. Esses acontecimentos eles são de média duração, de curta duração ou de longa duração. E é importante, pois nos ajuda a entender como viviam as pessoas que existiam antes de nós e a perceber quais costumes. Essas pessoas, elas são do nosso passado, elas são do nosso presente ou do nosso futuro? Tá muito fácil, hein? Nessa atividade, a gente vai observar 3 imagens. Uma que vai representar um período de curta duração, uma de média duração e uma de longa duração. Ali tem um pouquinho a explicação de cada foto e como vocês vão descobrir aí qual é curta duração, média e longa. Essa aqui eu vou deixar como desafio para vocês entenderem e fazer essa atividade, tá? Mas se tiver dúvida, podem me procurar depois. Bom, no texto 2, ele fala um pouquinho sobre as fontes históricas. Para pesquisar alguns temas e analisar vestígios, o historiador ele precisa da ajuda de outros profissionais, como os arqueólogos. Durante as escavações, os arqueólogos eles encontram diversos objetos, como instrumentos feitos de ossos e pedras, vasos de cerâmica, cestos, restos de fogueiras, adornos e etc. Todas as marcas deixadas pelos seres humanos são chamadas de fontes históricas, que são o principal material de investigação para os historiadores. As fontes históricas elas podem ser classificadas em fontes materiais, que é aquelas que referem-se aos objetos produzidos por uma sociedade, como aquela pedra talhadas, os utensílios domésticos, brinquedos, documentos escritos, construções e etc. As fontes imateriais, elas são as fontes que não têm um suporte físico, mas fazem parte da memória das pessoas, e elas podem ser transmitidas de geração em geração, como músicas, lendas, tradições, costumes. É possível também fazer outro tipo de classificação das fontes históricas. Temos as fontes escritas, que são aqueles documentos escritos, como as cartas, os livros, as certidões de nascimento, diários, escrituras, relatos de viagem e etc. As fontes visuais são imagens de representações produzidas por uma sociedade, como pinturas rupestres, obras de arte, filmes, fotografias e etc. As fontes orais são as produções sonoras, como as músicas, cantigas, lendas,
discos, entrevistas gravadas e depoimentos de pessoas, entre outras coisas. Essa ficou fácil, hein? Então, agora, de acordo com o texto que nós estudamos, vocês vão colocar a letrinha I para fontes imateriais e M para materiais, ali dentro do parênteses, tá? Desses que vocês estão vendo aí. Então, tá muito fácil. Mas se você ainda tiver dúvida, pode procurar o professor, tá bom? Por hoje é só. Um beijo para vocês.